Hoje vamos refletir um pouco sobre alguns aspectos de algo que, estranhamente, é um grande poder de todos nós e que nós muitas vezes usamos aqui nessa nossa passagem por esse planeta, onde ainda estamos aprendendo a usar as graças divinas, ainda usamos para muitas vezes nos atormentar, nos fazer sofrer, que é o nosso pensamento, é o nosso pensar. Por isso escolhemos algumas reflexões sobre como usar esse instrumento de uma forma mais produtiva para nós e deixar de utilizá-lo de uma forma que nos faça sofrer. O que é, então, o pensamento? Pensar é um ato do qual nós não conseguimos fugir. Estando conscientes ou não dos nossos pensamentos, nós estamos sempre pensando. E dizem os orientais que pensamos de uma maneira muito desorganizada, que o nosso pensamento é assim como macaquinhos pulando de galho em galho na floresta. Realmente, quando tentamos praticar, estabelecemos em nossa vida uma prática de serenização, como a da meditação, que consiste nas suas diversas formas, na verdade consiste simplesmente em aquietar a mente, em fazer um silêncio interior, porque nós normalmente não temos um silêncio interior, a nossa mente é uma confusão de pensamentos, um atrás do outro. Nós temos dificuldade com essa questão. Muitas vezes estamos ouvindo uma palestra, por exemplo, e alguns conceitos estão sendo colocados. Nós estamos interessados, mas eis que lá vem aquele trabalho que nós não terminamos e entra no meio e faz aí um curto-circuito que nos faz sentir aflitos. Ah, meu Deus! Aí vem o pensamento, meu Deus, será que quando eu sair daqui hoje à noite eu ainda consigo terminar aquele trabalho? Já está. Então aí nós vamos nos atormentando. Muitas vezes estamos dentro de uma atividade que nós temos interesse, não é que não temos. Nós nos deslocamos para ir à atividade, mas no meio dela já estamos pensando que a nossa despensa está vazia. Ai, que horror, eu tenho que ir ao supermercado e não sei o quê, e vai. E assim nós misturamos as estações, os nossos canais mentais. E o que é esse pensamento? Porque, vamos dizer, quando não sabemos administrar de uma maneira harmoniosa, produtiva, o nosso pensamento, por que ele nos faz sofrer? Porque o pensamento, pensar, é irradiar energias vivas. A nossa literatura espírita traz uma grande quantidade de informações sobre esse trabalho, sobre esse poder que nos é concedido do pensamento. E o pensamento provém da mente. A ciência não chegou ainda a uma conclusão, todos concordes do que vem ser a mente, porque a ciência ela tem dificuldade de estabelecer métodos para aferir, para pesquisar uma entidade que, embora a ciência observe os efeitos, ela não consegue verificar com a instrumentação disponível.
O que é, na verdade, essa entidade? A mente é uma parte do acervo do nosso espírito, às vezes representando toda a colocação do que nós chamamos em espiritismo o espírito, ou a alma, quando encarnada. A mente é, na verdade, a produtora, aquele órgão emissor, aquela parte da nossa composição total que produz o pensamento. E o pensamento se expressa para nós, não só encarnados, mas aqueles que estão numa faixa mais próxima da encarnação, se expressa através do cérebro nos encarnados e do equivalente nos desencarnados. Mas o cérebro, o nosso cérebro enquanto encarnados, é simplesmente a máquina, aquela que serve de intermediária. Por isso, muitas vezes, a pessoa está em coma, né, está no hospital em coma, e nós sabemos, não só pelas revelações, como por relatos de pessoas que voltaram do coma, que a mente continua funcionando, os pensamentos continuam sendo produzidos. E é possível até mesmo haver um diálogo entre aqueles que estão presentes e a pessoa em coma. Nós sabemos que, mesmo que a alma não esteja se expressando durante o sono, se nós utilizarmos, por exemplo, palavras carinhosas, esclarecedoras e conciliadoras para com pessoas que estejam dormindo, nós podemos realizar até mesmo situações de reconciliação ou de orientação. Por exemplo, aquele filho um pouco desorientado, que não quer nos ouvir, que se furta a um diálogo, nós podemos ir durante o seu sono e cochichar algumas coisas que nós gostaríamos que ele ou ela ouvisse, e que é difícil fazer isso durante o período desperto. Isso, então, o que nos coloca aí? Nós temos em nosso poder um comunicador extraordinário com o mundo, através das irradiações do pensamento. E o pensamento é algo que realmente não é visível a nós, não é visível, mas ele tem consequências perceptíveis. A ciência já conseguiu investigar transformações e ações até na parte física, oriundas do pensamento, do forte pensamento de pessoas. A pesquisa científica já verificou que formas de pensamento podem impactar até mesmo a distância, para o bem ou para o mal. Porque, na verdade, o pensamento não tem uma fixação local. O pensamento é algo que irradia e que não tem também o limite temporal. Ele pode ir a distâncias imensas e, no mesmo instante, disse que com velocidade maior do que a da luz, e atingir aquele alvo do pensamento, vamos dizer assim. Então, com o pensamento, diz-nos a espiritualidade, nós criamos. Na verdade, a espiritualidade, em suas manifestações, nos dizem que nós estamos em todos os universos, imersos no pensamento de Deus. E que esse pensamento amoroso do Pai, que é esse mistério que nos ultrapassa
conhecer enquanto humanos, mas que as suas manifestações de amor estão à nossa disposição a qualquer momento. E aí temos outra característica do pensamento, é que o pensamento, ele se conecta através de uma irradiação que para a dimensão em que ele atua é física. Esse pensamento, ele vai e ele penetra nos campos de afinidade. O que significa? É que o pensamento, ele tem uma frequência de radiação. Ele tem uma frequência assim como há uma frequência da onda do rádio, o pensamento é uma onda. Há uma frequência para um canal de televisão, que quando sintonizamos naquela frequência, nós vemos as imagens e ouvimos a voz. E assim também o computador, todos os meios que se utilizam dessa área de irradiações, de vibrações. Então, o pensamento, ele vai e ele se conecta com os pensamentos afins. E aí acontece um fenômeno. A nossa mente, através dos nossos pensamentos, ao longo das encarnações, nesta encarnação e em todo o acervo que trazemos de outras encarnações, ela cria um campo de irradiação. Um campo não é um cercadinho, não. É uma área onde aquilo se irradia, né? Ela não é circunscrita, mas irradiado. Esse campo de irradiação, ele tem uma qualidade, ele tem uma natureza. Essa natureza é perceptível para a espiritualidade superior. Por isso não há como enganar a espiritualidade superior. Ela conta-nos que eles têm, quanto mais a capacidade que tem e mais iluminados são, mais eles podem detectar aquilo que eles chamam de o tema da nossa vida. Ou seja, através de certos pensamentos contínuos que elaboramos ao longo da nossa vida, nós vamos criando uma temática. E essa temática, ela aparece com imagens, com cheiro, com sons, com cores. E a espiritualidade consegue detectar. A espiritualidade inferior, não. Ela só se conecta através da afinidade de vibração. Mas a espiritualidade superior pode chegar e saber, por exemplo, se nós temos uma temática de bondade na nossa aura. Porque a bondade, que nós traduzimos em palavra, esse campo de vibrações e de ações de uma pessoa, irradia uma qualidade, cria um campo que vem do nosso campo mental. Muitas vezes cria também, e vários livros nos falam sobre histórias sobre essas questões, criam também aquilo que chama forma-pensamento. Ou seja, criamos certas formas. Quando temos um desejo contínuo de alguma coisa, aquilo vira uma forma-pensamento. Existem relatos, até mesmo, estou me lembrando agora, de escritores que escreveram cenas muito cruéis de pessoas sendo trucidadas, essas criações para filmes de terror, onde grandes maldades são cometidas, escritores que criam personagens do mal. Quando eles desencarnam, muitos deles, a maioria deles, por tempos variáveis, ficam na espiritualidade perseguidos pelas suas próprias criações. Eles criam
entidades que não são espíritos, são formas de pensamento. A gente chama tecnicamente de ideoplastia. Quer dizer ideia plasmada, plastificada ou plasmada, né, pelo pensamento. Então, há relatos em alguns locais, poderíamos citar vários livros de escritores que contam os efeitos deletérios. Não é só escritor, não. Estou falando de cineastas, estou falando de teatrólogos, todos aqueles que usam as suas ideoplastias para se manifestar no mundo de alguma forma e principalmente se implicam, se caem num campo que outras pessoas acessam para sentir aquelas mesmas qualidades malévolas, na verdade, eles estão se comprometendo terrivelmente enquanto espíritos. E daí, numa escala um pouco menor, estamos nós. Bom, antes disso eu quero dizer que aqueles que criam as ideoplastias para o bem, né, que produzem bons livros, filmes que nos engrandecem, filmes que nos esclarecem, têm também o mesmo efeito, né? Criam determinadas, chama até mesmo egrégoras, né? Criam, egrégora é um campo de radiação que tem uma qualidade. Por exemplo, se nós estamos aflitos e colocamos um DVD, um som com as Ave Marias, imediatamente o nosso organismo vai se elevar e acerenar-se. Na internet há algumas cantoras e shows em que aparece alguém com aquela voz maravilhosa cantando uma Ave Maria, e de repente os que estão filmando focalizam a plateia. E nós vemos pessoas chorando de emoção, se elevando. Porque o campo dessas músicas, essas músicas criaram um campo de pensamento que foi nutrido por orações no mundo inteiro. Nos templos, nos locais, as pessoas foram orar. Porque as vibrações, a qualidade das vibrações, não tem rótulo de religião, não tem rótulo de coisa alguma. Na verdade, nós não somos definidos pelos rótulos, por aquilo que nós nos denominamos, mas sim pelo que vibramos. E essas músicas, elas têm esse efeito engrandecedor da alma. Então, logo vem, os pensamentos se acalmam, podem surgir pensamentos construtivos na mente. Então, o pensar bem cria realidades harmoniosas. Nós demos alguns exemplos e isso era para dizer que o pensamento cria realidades. Não existe nada no mundo que tenha existência que não tenha sido pensado. Nada. Todas as coisas que nós utilizamos teve uma idealização e se transformou em algo porque foi pensado. É a energia criadora do pensamento que dá a forma. Aí nós temos ações que podem trazer uma forma, materiais, mas teve origem em algo pensado. Então, quando o pensamento é um bem pensar, ele cria uma realidade harmoniosa. Então, sempre que estivermos sentindo em nossa vida que nós estamos em desarmonia interior, que estamos aflitos, que estamos confusos, que estamos sem saber que rumo tomar na vida, que estamos
dentro da revolta e da inconformação que traz sofrimento, podemos saber que não estamos pensando bem. Não estamos criando na nossa vida realidades harmoniosas. Vamos explorar um pouquinho mais essa ideia. Nós podemos distinguir 4 tipos de pensamento que nós temos. O primeiro pensamento a gente classifica de um modo geral, que seria o pensamento espontâneo. É esse que a gente vê uma coisa, pensa, de vez em quando a gente está... Ele é espontâneo, ele surge. Esse é o tempo todo, né? Nós nem mesmo nos damos conta que ele ali está. Podemos ter um pensamento que surge, que a gente chama o pensamento reativo. É quando algo acontece na nossa vida e nos impacta e nós temos um pensamento que é de reação. Pode ser uma avaliação que fazemos, pode ser algo que pensamos em relação a nós, em relação ao outro. E o pensamento reativo normalmente tem como consequência imediata a gente sentir uma emoção. E aí estão as coisas, sentir um sentimento, né? A emoção é a reação orgânica, o sentimento é aquela é mais sutil, que é aquela parte componente ligada ao pensamento. Então, temos um sentimento. Então, pensamos alguma coisa, como eu amo essa pessoa. E imediatamente temos uma emoção. Ouvimos algumas coisas que nós temos uma reação. Podemos ouvir uma música e ter um pensamento reativo. Essa música foi associada a algo, vamos dizer que seja alegre, nós vamos àquele ponto do passado, lembrando. Sentimos aqueles sentimentos novamente. Às vezes ouvimos uma música e temos vontade de chorar. Preferivelmente quando choramos porque achamos que ela é sublime, mas muitas vezes choramos de saudade, porque nos traz alguma coisa do passado que nós pensamos que perdemos. Então, esse é o pensamento reativo. Na maior parte das vezes, quando nós nos propomos uma atividade, o nosso pensamento é reativo. Eu estou falando agora, e aí várias pessoas podem estar com pensamentos reativos, de reação. Por exemplo, lembrando de alguma coisa na sua vida que tenha relação com isso, pensando em algo relacionado. E se eu contasse aqui uma história muito triste, muitas pessoas poderiam ter a reação de se identificar com aquela tristeza do personagem e se comover. Assim como nós nos comovemos vendo um filme, ouvindo um relato, algum vídeo que passam, e que nós temos um pensamento reativo, de reação, juntamente com sentimentos. Nós podemos ter os pensamentos chamados reflexivos, que são aqueles pensamentos que se pensam. O pensamento que pensa sobre o nosso pensamento. Esse é um dos mais difíceis, né? O pensamento reflexivo é aquele que é voltado para nós conhecermos aquilo que comumente é o tema dos nossos pensamentos. A maior parte de nós nunca fez esse exercício. Nos muitos anos em que eu atendi pessoas em sofrimento em clínica psicológica, o primeiro exercício que a gente dava era que ela começasse a verificar como a pessoa pensava sobre a vida, sobre as coisas, sobre aquilo do qual ela estava reclamando,
sobre os conteúdos do seu sofrimento. E aí, uma das técnicas que podem utilizar, que é muito útil, era fazer um diário, anotar os seus pensamentos. Eu até dizia que levasse um caderninho para os lugares e quando se notasse pensando em algo, notasse que sentimento aquele trazia, porque geralmente é reativo, e escrevesse o que estava pensando. É extraordinária a experiência. Nós não notamos. Nós temos os pensamentos reativos e não notamos, e nos engolfamos no quê? Na emoção e no sentimento, que aí levam a algumas ações, e aí podem levar também ao sofrimento. Nós mobilizamos as emoções, os hormônios do nosso corpo para causarem as reações emotivas, e mobilizamos os nossos sentimentos e memórias, etc., sem nos darmos conta. E as pessoas se surpreendiam tremendamente consigo mesmas, depois de um certo tempo. Eu sou uma pessoa que penso assim e nunca realmente me dei conta. Aí, porque geralmente, quando estamos, inclusive, pensando e sofrendo, nós estamos com foco lá fora. Estamos pensando no outro que fez aquela coisa, aquilo que o outro fez que me atingiu, como que a outra pessoa é e como a outra pessoa precisaria mudar. Eu geralmente me coloco na situação de reação. Algo me aconteceu. Então, eu estou pensando isso porque assim fizeram. Né? Alguns até pensam e falam, isso é porque meus pais me criaram assim, isso foi efeito da minha criação, é porque eu não tive sorte e aí entrei dentro dessa e daquela situação. Então, geralmente, nós temos pensamentos reativos e não temos as habilidades da reflexão, do reflexivo. O reflexivo é aquilo que, na verdade, é capaz de olhar para dentro, para aquilo que nós estamos produzindo, para o que é que o nosso pensamento, geralmente repetido, criou como o nosso campo mental. E, portanto, o campo que estamos atraindo. E aquele campo com o qual nós estamos atraindo aqueles que se afinizam. Então, eu posso estar reclamando muito porque na minha vida está havendo muita briga. Mas eu não percebo que os meus pensamentos são adversários. E que exatamente com aquelas pessoas com as quais eu brigo e me desentendo, às vezes, por exemplo, no trabalho ou dentro de casa, é porque eu estou com pensamentos de luta, adversários para com a pessoa. Então, assim sendo, o que acontece? Eu acabo criando um campo que eu fortaleço. Por quê? Outra característica do pensamento é que cada vez que eu penso alguma coisa, por exemplo, se eu penso um pensamento autodestrutivo, como diz assim, minha vida está completamente sem significado, ou eu não estou, sou um fracasso, minha vida não valeu de nada, olha aí os resultados, e fico olhando as coisas que não deram certo, me esqueço das que deram certo, até das experiências que eu acho que não deram certo, mas me ensinaram grandes lições. Quando eu fico assim, eu fortaleço. Cada vez que eu penso, eu torno aquele campo de radiação mais forte.
E outra coisa, outro fenômeno que acontece, além de eu tornar o campo de radiação mais forte, eu fortaleço o campo de radiação geral que existe. Porque existem os campos da raiva, o campo do medo, o campo dos pensamentos de realização de atos que magoem o outro. Esses campos, eles têm as qualidades e a vibração específica. Cada vez que eu penso, eu entro dentro desse campo, fortaleço o meu campo naquele aspecto e eu acabo fortalecendo o campo geral. Por isso, se eu me alimento muito de notícias ruins, se eu estou me alimentando muito de todos os malfeitos que os seres humanos no nosso estágio estão cometendo, eu discuto aquilo, e eu me envolvo, e eu vou destrinchar esse mal feito que fulano e ciclano cometeram, eu estou fortalecendo o campo. E olha uma coisa importantíssima. O nosso cérebro, que é o tradutor dos pensamentos, ele não registra a palavra não. Essa foi uma descoberta da ciência extraordinária. Quando eu digo, eu não quero mais estar nessa situação, o cérebro só registra o conteúdo do que eu estou trazendo. Ele registra essa situação. E eu fortaleço a situação. A minha negação não tem efeito nenhum na realidade. Não é extraordinário saber disso? Por isso Jesus disse, não resista ao mal, não olhe para o mal. Jesus, o mais sábio dos sábios que nós jamais poderemos conhecer. Não focaliza o mal. Diante do mal, na nossa vida ou na sociedade, o que nós podemos fazer para pensar e vibrar no campo do bem? Aí a luz, ela se sobrepõe à sombra. Qualquer vibração malévola, ela é sombria. E a luz é sempre mais poderosa. Se a gente entrar num quarto escuro, com uma velazinha, com uma chamazinha desse tamanhozinho, nós espantamos uma quantidade muito maior, um espaço muito maior de escuridão. Então, todos os bons pensamentos, todas as vezes que nós focalizamos esses pensamentos do bem, que nos constroem, que são harmônicos, eu já estou trabalhando aquelas coisas que estão desarmoniosas na minha vida. Então, não adianta eu ficar lutando, não é por luta, é por entrega, por confiança, por direcionamento para o bem. Então, o quarto modo de pensar é aquele que é o proativo, que é aquele que acontece preventivamente. Então, a gente está conversando sobre esse assunto, na esperança de que a gente reflita e comece a agir com pensamentos proativos. Proativo quer dizer, ele vem na frente, ele não sai como reação, mas ele já é aquele que coloca na nossa vida aquela harmonia do bem pensar. E, portanto, nós vivemos melhor dessa forma. Onde a gente encontra as sugestões para bem pensar? Uma forma de fazer isso é nós estudarmos e internalizarmos e refletirmos sobre o Evangelho. Porque Jesus nos trouxe todas as diretrizes maiores para que nós direcionemos nossos pensamentos. Ele disse assim, eu sou a luz do mundo, e a luz é o pensamento
correto, pensamento bem direcionado, harmonioso. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E seguindo a isso, ele falou algo que a gente pode pensar depois que nós fizermos os exercícios reflexivos de pensamento que se pensa. O pensamento que se pensa, eu queria lembrar que no Evangelho, segundo o Espiritismo, uma das mensagens muito iluminativas nesse sentido é a de Santo Agostinho, do espírito do que ficou conhecido, do ser que ficou conhecido como Santo Agostinho. Santo Agostinho, enquanto em vida, escreveu um livro em que ele é muito sincero e ele relata todos os maus caminhos que ele tomou. Ele faz uma biografia em que ele conta como que foi a autotransformação dele. E que ele fez através do quê? Ele adquiriu uma prática, que é semelhante àquela do diário que eu sugeri. É que toda noite, antes de dormir, ele passava em revista aquilo que tinha acontecido durante o dia, como ele havia pensado e, portanto, como ele agiu. E ele anotava se naquele dia, só naquele dia, ele tinha feito algo que não estava de acordo com o Evangelho. Eram pequenas anotações. E depois ele se dispunha, no dia seguinte, a reparar e a, de alguma forma, modificar aquelas ações que ele não tinha, que não passavam pela aprovação dele, e modificar seu modo de pensar e, portanto, seu modo de agir. Então, ele usava uma das recomendações de Jesus para fazer essa avaliação. E qual é? Jesus, em mais de uma passagem, ele fala a respeito de árvores, que algumas dão os bons frutos e outras dão maus frutos. E que não pode uma árvore que não tem uma boa constituição dar um mau fruto. E não pode aquela árvore que tem um mau desenvolvimento e que não esteja bem, dar um bom fruto. Então ele dizia, pelo fruto se conhece a árvore. Então Santo Agostinho olhava e via como é que eu frutifiquei, como foram os frutos mentais e as ações da árvore da minha vida no dia de hoje. E fica a pergunta para fazermos cada noite, todos nós. O que eu cultivo na árvore da minha mente? Para isso, precisamos usar o pensamento reflexivo, né? Porque muitas vezes nós agasalhamos pensamentos destrutivos e não nos damos conta, né? E hoje em dia nós temos, com todas as bênçãos que a internet, a imensa quantidade de informações que nos é provida assim, né, no celular, ali na nossa mão, muitas vezes nós temos que fazer uma seleção. E nós estamos observando que muito mais do que na época que eu era jovem, por exemplo, os nossos jovens e nós mesmos mais experientes temos assim ao alcance da mão uma imensa quantidade de pensamentos transformados em quê? Em vídeos, em mensagens, em artigos, em toda sorte de informações. No nosso WhatsApp, né, vem aquela quantidade enorme.
E aí, nós precisamos usar o pensamento reflexivo e ver com o que nós estamos nos afinizando. E quais são os pensamentos que são destrutivos? São aqueles que trazem divisão. E olha a sabedoria de Jesus. Jesus já naquela época aconselhava aos seus discípulos e ao povo que tomassem cuidado com o fermento dos fariseus. O que é o fermento dos fariseus? E aí ele falou mais de uma vez sobre isso, depois de falar que o fermento que era muito utilizado para fazer os pães e tudo mais nas casas, que utilizavam-se de fermentos e que a massa crescia, aquilo crescia, que é bem o que acontece com os pensamentos cultivados. E ele falava do fermento dos fariseus. E certa vez que ele disse: acautelai-vos, ou tomar cuidado, com o fermento dos fariseus. Os discípulos perguntaram: mas o que é fermento dos fariseus? Ele disse: estou falando da doutrina que eles pregam. Os fariseus, a gente sabe que eram muitas vezes doutores da lei, eram aqueles que ensinavam o povo e que possuíam autoridade. Eram autoridades, pessoas que tinham poder na sociedade. E ele chamou o fermento dos fariseus a doutrina que eles pregavam, que era a doutrina da separatividade, a doutrina da divisão, a doutrina de que os judeus, os hebreus de um modo geral, que incluía a Judéia, eram o povo escolhido. Todos os outros eram chamados gentios, que é a mesma coisa que separar infiéis a alguma doutrina e infiéis a ela. Aqueles que pensam de um jeito em oposição aos que pensam de outra forma. Esse era o fermento dos fariseus. Eles falavam de pessoas que eram puras porque seguiam os rituais e as questões da religião, e aquelas que eram impuras, porque não faziam não tinham aqueles procedimentos. Então Jesus chegou e disse assim: olha, uma casa dividida em si mesma vai se destruir. Uma nação que se divide, no caso, os seus membros entre si, não pode prosperar. Naquela época, hein? Então, agora nós vemos que estamos num momento, inclusive no nosso próprio país, em que, nessa abundância que eu dizia que existe nos meios eletrônicos, há muito convite à divisão e à separatividade. Há muito convite a essa ideia de que a única salvação, a única solução é você se filiar de um modo extremo e extremado a um pensamento, ou a um grupo, ou a um tipo de ação. E todas essas são causadoras de distúrbios, desarmonia e divisão. Porque o principal ensinamento para o bom pensamento, que foi trazido por Jesus, é que todos somos iguais, todos somos filhos de Deus, todos temos os mesmos merecimentos de acordo com a árvore, os frutos da nossa árvore, de acordo com o nosso mérito. Mas, na essência, Deus não é o Deus punitivo, não é o Deus que pune e que discrimina, mas é um Deus que é um pai. E ele chamava de paizinho, Abba, que quer dizer paizinho, meu paizinho do céu. E esse pai igualmente dá oportunidade a todos os filhos. E essa é a grande diferença do pensamento espírita. O pensamento espírita é aquele que nos
nos conclama, nos convida a voltar a essas origens do pensamento do Cristo, a esse pensar bem. E pensar bem vai nos tirar dessas ideias de até que vêm até originárias da nossa cultura. Observem os pensamentos que não são harmoniosos da nossa cultura. Temos que refletir um pouco sobre isso, da cultura brasileira, daquilo de tirar vantagem. Se eu posso, eu passo a perna no outro e tiro vantagem. E aí vai dizer, não, essas são as nossas autoridades que estão fazendo? Não é não, é cada um de nós. Tivemos um exemplo há poucos dias, quando houve aquela greve e que o abastecimento estava rarefeito, as pessoas correndo aos supermercados para, vai faltar, vou pegar o máximo que puder para mim. Porque se não tiver, o outro que se dane, não é? Eu vou ter o meu, porque eu já comprei. Então, houve aquela desorganização social. É tudo fruto desse pensamento. Que quando eu posso, esse pensamento que é pequeno, num nível restrito em cada um de nós, mas que é muito grave quando a pessoa está numa posição, e quem está em posição de poder no nosso país? É o povo, porque tudo é povo, não é não? Ou eles vieram de outra origem? Né? Todos somos nós. E somos nós que pensamos assim. Pensamentos de que vai faltar, pensamentos de carência, alheios à abundância de recursos, que nos leva à competitividade. Ao invés de eu procurar produzir o meu bem, eu fico enciumada e acho ruim com o bem que o outro conseguiu, que o outro está fazendo. A ideia de que se eu estou numa posição mais em que eu posso usufruir de alguma vantagem, eu usufruo e eu não penso mais no outro. Então, isso é uma questão cultural. A questão de eu conseguir o jeitinho para passar a perna nas leis, porque eu vou burlar essa coisa aqui e vou conseguir algo melhor para mim. Esse é um pensamento alheio à fraternidade e ao bem comum. E temos exemplos de alguns outros países onde, na escassez, havia a partilha, não a corrida, a partilha. Então, eu vou conseguir para distribuir aqui o pouco que existe. É uma questão cultural. E nas nossas reflexões, nós precisamos pensar se vamos seguir o conselho de Santo Agostinho. O que eu fiz hoje para o bem comum? O que eu compartilhei? Quais os pensamentos que eu tive que na verdade, procurei algo só para mim para subtrair do outro? Aquele pensamento em que eu não quis fazer as coisas porque eu pus o meu esforço, eu quis tirar vantagem. E é tão ilusória essa vantagem, porque as únicas vantagens que nós conseguimos na vida são aquelas conquistas espirituais que tivemos. Todas as outras, podemos conseguir fortunas e deixar milhares de pessoas na carência, mas nós não vamos levar. As únicas vantagens reais são aquelas que nós conquistamos porque nós entramos em outra faixa de pensamento. Esses nós levamos conosco, não há como não levar, para o bem ou para o mal, para o nosso bem, para uma vida melhor ou para uma vida muito sofrida, tanto aqui quanto na espiritualidade. Então, um caminho para assim
fazermos e para adquirirmos a confiança e o discernimento para bem agir, é nós entrarmos no terreno da fé raciocinada que o Espiritismo nos propõe. E o Espiritismo nos propõe a fé raciocinada que vem de nós aprendermos sobre as realidades maiores da vida. Estudarmos não só as lições do Cristo, mas estudarmos as lições que nós temos a bênção infinita aqui nesse país, de todas as revelações. É o país do mundo que tem mais esclarecimentos sobre a vida espiritual, o país do mundo. Né? E que, na verdade, os espíritos superiores dizem porque nós somos dos povos mais necessitados desses esclarecimentos, né? Porque nós fomos aqueles que atiramos pedra na cruz. Tá? Então, não é porque nós somos privilegiados, não. É porque nós estamos tendo oportunidade nesse país de aprender a não querer tirar vantagem, aprender fraternidade, aprender a não ficarmos em posições de pensamentos extremos, conflitantes, e nós conseguimos a nossa paz interior, a nossa confiança. E para isso nós temos o melhor dos tipos de pensamento possível à nossa disposição. Depois, eu vou falar disso depois que eu completar, que nós podemos nos instruir para termos a fé raciocinada. Então, fica o convite para que cada um de nós nos aprofundemos sobre as verdades espirituais. Esta casa possui cursos e mais cursos disponíveis no chamado ESD, para a gente ir, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita. Matricularmos, está à disposição. Não só, as palestras são ótimas. Se colocar em prática o que todos os palestrantes falam, todos nós que temos essa responsabilidade, trazemos as mensagens da doutrina. Mas nas instruções do estudo sistematizado, vão aprender sistematicamente as realidades espirituais maiores que todos nós vamos viver nesse mundo espiritual. Vamos aprender para não irmos desavisados, para não desencarnarmos com pensamentos destrutivos que nos acompanhem e que nos coloquem em faixas vibratórias infelizes. Podemos aprender, e não tem idade para isso, porque tudo que aprendermos vamos levar. É aquela bagagem, a única bagagem que nós vamos poder levar no trem da desencarnação. E aí ela vai conosco. E nós vamos vestidos com essas ideias que aqui cultivarmos. Então, fora o nosso conhecimento, através dos cursos, cujas matrículas estão sempre à disposição de todos nós, temos o recurso primoroso, e que aí já seria outra palestra sobre os recursos da oração. A oração é o pensamento que nos leva à conexão com as fontes, os mananciais do poder divino, das bênçãos divinas na nossa vida. Então, Jesus disse que a oração, ele prometeu o seguinte: pedi, peça e te será dado. Bata na porta e ela vai ser aberta. Busca e você vai achar. Então, isso pode ser feito através da oração, através do estudo. A oração é a nossa conexão com Deus. E ela precisa ser do pensamento, que é um pensamento consciente.
porque senão ela se torna uma forma de meditação, se é uma oração mecânica. Mas se nós conversarmos com Deus, com sentimento, com intenção, sobre aquilo que nós gostaríamos para a nossa vida, sobre aquilo que nós estamos necessitando, sobre pedirmos ajuda da espiritualidade para os nossos projetos. Isto vai, sem dúvida, chegar ao campo divino. E nós vamos conseguir. Muitas vezes não vamos conseguir especificamente aquilo que pedimos, porque muitas vezes o que nós pedimos em específico não é bom para nós. Mas sempre vamos conseguir o auxílio espiritual. E isso está à nossa disposição. Não precisa de nada. Uma frase, não precisa de ser letrado, não precisa de fórmula. O Pai Nosso é belíssimo. Se nós analisássemos aqui, numa outra oportunidade faremos, contém tudo, mas não é preciso fórmulas. Não é preciso. Agora, se gostamos de sugestões nessa área, eu deixo sugerido um livro escrito por José Carlos de Luca. Luca é com 2 Cs. É um autor que é extremamente inspirado. E ele tem um livro que chama Alguém Me Tocou. Ele tomou aquela passagem que a mulher, com muita confiança e fé, toca as vestes de Jesus no meio da multidão, e que Jesus sente o toque e diz, alguém me tocou. E Pedro diz, mas todo mundo está te tocando, como é que alguém te tocou? Ele diz, não, é porque dessa mulher saiu virtude. Isso quer dizer, o pensamento dela de que se ela tocasse Jesus, ela ia ser curada de um fluxo contínuo de sangue que ela tinha há muitos anos, e aquela fé, aquela confiança, aquela frase que ela pensava e que era como uma oração, Jesus então disse, de mim saiu virtude, e ela ficou curada. E Jesus disse, a tua fé te curou. Ele pegou essa passagem, o José Carlos de Luca, escreveu esse livro belíssimo. E esse livro traz conversas sobre os nossos problemas do dia a dia, e no final de um capítulo curtinho e gostoso de ler, sobre um problema nosso, tem uma bela prece, de uma inspiração extraordinária. Ele é também médium, mas ele diz que só escreveu inspirado, e esteve aí no nosso congresso da Federação Espírita. Alguém que possa ter ido o terá conhecido. Os livros dele, esse livro deve ter na livraria também, chama Alguém Me Tocou. E eu convido aqui de noite, leiam aquelas 2 páginas e façam aquela prece, né, que algumas coisas vão estar certamente dentro do campo dos nossos desejos, porque ele foi muito inspirado. E para então terminar, eu vou trazer uma belíssima prece, que é uma prece de Francisco de Assis. Na nossa irradiação de hoje, houve aquela prece cantada, né, da oração de Francisco de Assis, mas eu vou trazer uma outra, que também é conhecida. Eu queria que ouvissem com o coração agora. É uma prece que ele sugere que seja feita, ele chamou a prece de oração do amanhecer, que seria uma prece de bons pensamentos para fazermos para o nosso dia. E diz assim: Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, quero pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Ver
além das aparências, os teus filhos, como tu mesmo os vê. E assim, Senhor, não ver senão o bem em cada um. Cerra meus ouvidos a toda calúnia. Guarda a minha língua de toda maldade. Que eu seja tão bondoso e alegre, que todos que se achegarem a mim sintam tua presença. Reveste-me da tua bondade, Senhor, e que no curso deste dia eu te revele a todos.